Olá, meus amigos, tudo bem? Que prazer estar aqui para a nossa classe bíblica de hoje. Um abraço, pastor Crisley, um abraço, pastor Pablo, um abraço, pastor Marcos Santos e um abraço, pastor Marcos Seifer. É um prazer estarmos juntos nessa classe bíblica com todos vocês. Um abraço, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos convidados. Hoje a classe nossa está uma bênção e o tema de hoje é muito importante naquela sequência que nós estamos fazendo sobre o curso do Apocalipse, mas agora estamos centrados na questão do santuário. Hoje eu vou falar com vocês sobre um detalhe importante do dia da expiação e o juízo, e também vamos falar sobre como funcionava a expiação na terra e também no céu. Por isso, prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia e vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero agradecer a você que está vendo a gente pelo Zoom e a você que está assistindo também pelo nosso canal do YouTube. Tenho certeza que de uma maneira ou de outra você está conectado aqui e que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Você que está nos Estados Unidos, você que está em algum país da Europa, você que está no Brasil, você que está em Angola, você que está em outro lugar do mundo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bom, já tivemos a abertura, já tivemos a oração e agora vamos direto ao tema de hoje. Por favor, pega a sua Bíblia e abra comigo em Levítico, capítulo 23, versículos 26 e 27 e 28. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma e trareis oferta queimada ao Senhor. Agora verso 28. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Até aqui. Bom, esse é um assunto realmente que é necessário para que a gente possa compreender e a gente possa dar um passo de fé na caminhada cristã. O santuário, você lembra, tinha o pátio, o santo e o santíssimo. O sumo sacerdote entrava no santíssimo uma vez no ano. Já falamos sobre isso, né? Lembra, né? Ok. Só que quando o sumo sacerdote ia entrar no Santíssimo, eles selecionavam 2 animais e lançavam sortes sobre esses 2 animais. Um deles representava Cristo e o outro representava Satanás. O animal que representava Satanás era levado para o deserto e abandonado lá. E lá ele morria. Esse animal que representa Satanás também está relacionado com o que vai acontecer com Satanás durante os 1000 anos, Apocalipse 20. Ou seja, a terra vai ficar vazia, vai ficar sem ninguém, e então tudo escuro, tudo destruído, e Satanás e os anjos maus ficarão aqui durante 1000 anos. Então essa é a ideia daquele animal que era levado para o deserto e abandonado lá. Agora veja, o outro animal que representava Cristo era morto, porque representava Cristo. E aquele sangue deste animal era colocado numa vasilha, e então o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, levando esse sangue para fazer a intercessão, para fazer o ritual, para oferecer a Deus e pedir a Deus o perdão pelos pecados das pessoas, pecados estes cometidos durante todo o ano. Quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, o povo de Israel ficava ao redor do santuário em oração, em contrição, em jejum, e também ficavam ali numa íntima comunhão com Deus, porque aquele dia era o dia da expiação, era o dia do perdão, era o dia do juízo. Sabe que o termo usado pelo povo de Israel era Yom Kippur, mas analisando esses detalhes de maneira mais assim específicos, eu diria o seguinte: no dia da expiação acontecia a manifestação de Deus para perdoar os pecados. Então, expiação significa perdão, mas também era um dia de juízo. Então o povo tinha aquele dia como um dia sagrado, um dia de feriado. Eles até chamavam esse dia de sábado, mas era um sábado cerimonial, de cerimônia. E a expiação, portanto, era um dia muito forte, muito importante para o povo de Israel. Aí Deus descia do céu, se manifestava ali sobre a arca da aliança, e ali então o sumo sacerdote fazia esse processo intercessório através daquele sangue daquele animal. E Deus então, com a presença ali, uma presença extraordinariamente maravilhosa, uma mistura de fogo, fumaça, vento, trovão, relâmpago, uma coisa assim divina realmente, e ali naquele momento então o sumo sacerdote fazia essa intercessão. Aí Deus então perdoava o povo, os pecados do ano todo.
E o sumo sacerdote saía dali. Quando chegava lá fora, ele então dizia para as pessoas que estavam reunidas lá fora, dizendo mais ou menos assim: atenção, meus amigos e irmãos, eu tenho a grande notícia, novas de grande alegria para vocês. Deus perdoou os nossos pecados. E essa notícia era um evangelho, eram as boas novas. E aquele povo vibrava, comemorava, se alegrava. E para expressar a gratidão deles, a alegria deles, eles faziam uma festa. E assim eles louvavam e exaltavam o nome de Deus. Nesse mesmo dia acontecia a purificação do santuário. Eles trocavam os tapetes, as cortinas, eles trocavam toda aquela parte que foi manchada pelo sangue. Você lembra que o ritual no lugar santo acontecia 2 vezes por dia, todos os dias. E o sangue do animal era levado para o lugar santo e aspergido ali na cortina, no véu e derramado à base do altar. Então, durante 1 ano fazendo isso, com certeza o santuário ficava muito sujo, tinha até um mau odor. Então, ali naquele dia da expiação, depois que Deus perdoava o povo, eles então purificavam o santuário, lavavam, limpavam tudo e preparavam o santuário para o próximo ano, para fazer tudo outra vez. E assim eles faziam todos os anos. Esse era o dia da expiação, da purificação, do perdão, era o dia de juízo para aquele povo. Interessante tudo isso, né? Agora veja, quando a gente vai para Mateus 27, 50 e 51, que a gente já leu também a semana passada, diz que quando Cristo morreu na cruz, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, mostrando que foi uma ação divina, mostrando que a morte de Cristo colocou um ponto final no ritual do santuário. Agora atenção, muitas pessoas que não têm talvez a compreensão desse assunto, elas dizem por aí que na cruz Cristo aboliu a lei, aboliu os 10 mandamentos. Talvez você já ouviu falar isso por aí. Pois é, essa informação não está correta, não é verdadeira. Porque, de fato, na cruz, Cristo não aboliu a lei. Na cruz se cumpriu todo o ritual do santuário. Porque o ritual do santuário apontava para Cristo, apontava para a cruz. Veja só, você vai lá no pátio do santuário, tinha o altar de sacrifício, que apontava para o sacrifício de Cristo. Depois tinha aquela pia com água. A água simbolizava Cristo, simbolizava a Bíblia, simbolizava o Espírito Santo e simbolizava o batismo. Aí você entra no lugar santo, você tem o castiçal com 7 lâmpadas. As lâmpadas ficavam acesas dioturnamente, representando Cristo, a luz do mundo. E o número 7 representava as 7 fases da igreja em Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse. Entendeu? E também o 7 é o número da perfeição. Do outro lado, no lugar santo, tinha uma mesa com 12 pães. O pão era sem fermento, que simbolizava Jesus, o pão da vida. Agora, o fato de estar sem fermento estava indicando que Jesus não pecaria, e de fato nunca pecou, porque o fermento era símbolo do pecado. O número 12, 12 pães, era uma referência ao povo de Israel, às 12 tribos de Israel, e também era uma referência aos 12 discípulos de Cristo. Entendeu? Ainda no lugar santo, um pouco mais para frente, tinha o altar de incenso. Esse altar de incenso simbolizava a adoração, as orações, os louvores, o culto que o povo realizava lá e que nós realizamos até hoje. Toda vez que fazemos um culto, esse culto sobe até Deus como um aroma agradável, como um cheiro suave. Deus aceita a nossa adoração. Aí passamos pelo véu e chegamos no Santíssimo. No Santíssimo tinha a Arca da Aliança e lá dentro as tábuas da lei, mostrando que ali tinha uma mensagem de juízo. E a lei representava amor e justiça. Também tinha a vara de Arão, mostrando que Deus está no comando da sua igreja. E ainda tinha o maná, que representava o cuidado de Deus. Deus cuida, Deus provê o que nós precisamos. E você veja, o cordeiro que era morto simbolizava Cristo. O sangue derramado era o sangue de Cristo. O sacerdote simbolizava Cristo. O sumo sacerdote também simbolizava Cristo. Portanto, todo o ritual do santuário apontava para Cristo. E quando Cristo morreu na cruz, todo esse ritual acabou, chegou ao seu final. Então, o que terminou na cruz foi todo o processo do ritual do santuário, e não os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos continuam. Por exemplo, hoje é pecado adulterar, é pecado roubar, é pecado matar, é pecado adorar imagens, é pecado transgredir a lei, os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos são eternos e sempre
será pecado transgredir os 10 mandamentos. Ok? Agora, o ritual do santuário, matar cordeiros, levar o sangue no santuário, isso acabou. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista viu Jesus chegando, em João 1,29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem, até aqui algumas coisas eu até repeti para fortalecer a mensagem no seu coração, mas vamos agora avançar um pouco mais. Cristo morre na cruz, e quando Cristo morreu na cruz foi exatamente no final de semana da Páscoa, porque Cristo é o Cordeiro Pascal. Cristo Jesus morreu no final de semana da Páscoa. Interessante que era quando eles matavam também o cordeiro, comemorando, obviamente, a libertação da escravidão do Egito. E aí Cristo morre, é sepultado. Ao terceiro dia, ele ressuscita. Quando Jesus ressuscitou, ele permaneceu na terra por mais 40 dias. No final dos 40 dias, Jesus voltou para os céus. Quando Jesus voltou para os céus, ele entrou no lugar santo do santuário celestial. Entrou no lugar santo, e ali, no lugar santo, Jesus desempenhou um ministério em favor do seu povo, em favor da humanidade. Cristo exerceu um trabalho extraordinariamente importante no lugar santo. Mas há uma profecia em Daniel 8,14, eu vou ler agora para você, e essa profecia indica o momento em que Jesus deveria sair do santo e passar para o Santíssimo. Veja o texto, pega a sua Bíblia e abra comigo em Daniel 8,14. Observe. Daniel, estou abrindo a minha Bíblia aqui junto com você. Daniel 8,14. Diz assim, atenção, está bem aqui. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Bem, esta é uma profecia que está dizendo que, após um período de 2.300 tardes e manhãs, o santuário celestial seria purificado, assim como era purificado o santuário terrestre. Entendeu? E essas 2.300 tardes e manhãs representam o quê? Como é que a gente pode entender isso daqui? Bem simples e fácil de entender. Aqui fala 2.300 tardes e manhãs. Uma tarde e uma manhã é um dia. Então aqui são 2.300 dias. Só que isso é uma profecia. E na profecia, um dia equivale a um ano. Ezequiel 4:6 e Números 14:34. Então, se um dia profético é um ano, esses 2.300 dias aqui são 2.300 anos. Então a profecia está dizendo, no final do período de 2.300 anos, o santuário celestial será purificado. E quando nós estudamos esse assunto em Daniel 9, Daniel 8, quando vamos para Esdras, quando analisamos um pouco mais esse assunto na Bíblia, a gente descobre que começaria a contagem dos 2.300 anos a partir da ordem que foi dada para reconstruir Jerusalém. Ou seja, no final do ano 457, início do ano 456 a.C. Vou repetir. Final de 457, início do ano 456 a.C. Esse foi o momento em que começou a contar esse período de 2.300 anos. Então, se você pega 457, 456 e você acrescenta 2.300 anos aí, nós vamos chegar ao ano de 1844 depois de Cristo, ok? Então, em 1844 depois de Cristo foi o momento em que terminou o período de 2.300 anos, conforme diz Daniel 8,14. Portanto, em 1844, deveria começar a purificação do santuário celestial. Ou seja, Jesus passaria do lugar santo para o lugar santíssimo lá em cima, no santuário celestial. E foi isso que aconteceu. Jesus passou para o santíssimo e neste momento Jesus está no lugar santíssimo. E lembra, quando o sumo sacerdote aqui na terra passava para o santíssimo, era o dia da expiação, era o dia do perdão, era o dia da purificação, era o dia do juízo, ok? Então, Jesus, nesse momento, ele já está no lugar santíssimo do santuário celestial. Fazendo o quê? Intercedendo por nós. Fazendo o que mais? Iniciando o juízo. Fazendo o que mais? Dando a oportunidade de perdão, de reconciliação para cada um de nós. Nós estamos tendo a chance, agora, de receber de Deus, através de Cristo, esta oportunidade de salvação. Entendeu? Agora veja, quando Cristo passou para o Santíssimo no Santuário Celestial, não era necessário que ele levasse sangue numa vasilha, como o sumo sacerdote da terra fazia.
Porque o próprio Cristo morreu na cruz e já derramou o seu sangue. Então ele é o Cordeiro, ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote, ele entrou no Santíssimo e ele tem autoridade total para fazer esse trabalho por nós. Ele é Deus, ele é o Cordeiro e ele também é o sumo sacerdote. Hoje Cristo está fazendo isso. Então o que significa isso? Significa que o juízo final já começou, que a purificação do santuário também já começou e que todo esse processo dos últimos dias também já começou. Veja só, quando nós falamos em juízo, nós lembramos daquele dia da expiação lá do povo de Israel. Lembra que quando o sumo sacerdote passava para o Santíssimo, era expiação, perdão, purificação e juízo. Lembra? Então hoje Cristo está no Santíssimo e já começou o juízo final. Essa é a grande notícia de hoje. O juízo final já começou. Só que o juízo final aparece na Bíblia em 3 etapas ou 3 fases. E eu vou te mostrar agora aqui quais são essas 3 fases, para que a gente entenda bem claramente. Vamos ver a primeira fase do juízo final, que já começou quando Cristo passou para o Santíssimo lá no céu. Vamos para Apocalipse. Pega a sua Bíblia e abra comigo em Apocalipse. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Observe aqui esse texto dizendo para nós o que é a primeira fase. São 3 fases. Vou mostrar a primeira. Apocalipse 14, 6 e 7 diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Ouviu? Prestou atenção? Eu vou repetir o verso 7 para dar uma ênfase. Vamos lá. Dizendo em grande voz: Temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Ouviu isso? A frase é chegada a hora do seu juízo. Chegou o juízo, começou o juízo. Então, esta expressão apresenta um juízo presente, atual. Esta é a primeira fase do juízo final. O juízo de investigação, ou juízo investigativo. A primeira fase é juízo de investigação. A segunda fase é o juízo de comprovação e a terceira é de execução. Vamos ver a segunda fase na Bíblia também. Abra sua Bíblia em Apocalipse 20. Veja o que diz Apocalipse capítulo de número 20, versículos 11 e 12. Diz assim: Vi um grande trono branco. Está vendo o trono aqui? Já falando de juízo. Vi um grande trono branco. E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Percebeu? Eu li tudo isso para você em Apocalipse 20, mostrando que Apocalipse 20 fala do milênio, fala dos 1000 anos. Exatamente isso. E aqui, se você pegar Apocalipse 20, versos 1, 2 e 3, fala que o diabo vai ficar preso durante 1000 anos, e no verso 4 já fala do juízo. Eu li os versos 11 e 12, que está no mesmo capítulo, mostrando, portanto, que haverá um juízo durante o milênio. E o milênio começa na volta de Cristo, ok? Durante o milênio a terra vai estar vazia, tudo escuro, somente o diabo e os anjos maus aqui. Os ímpios vão estar mortos e o povo de Deus vai estar no céu. E justamente durante esse milênio haverá uma outra fase do juízo. É a fase de comprovação, a segunda fase. Viu? Agora eu vou lhe mostrar a terceira e última fase. Abra sua Bíblia comigo em São Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 25. E aqui eu vou ler com você o verso 34 e o 41, os 2 versos. Vamos para o 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Deixa eu repetir o texto, porque alguns não pegaram. Eu li Mateus 25, versículo 34 e versículo 41.
Você viu que no 34, Jesus dá as boas-vindas aos salvos e diz: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Aí está a expressão que mostra o juízo de execução, ou seja, a sentença final. Deus dando as últimas palavras para os salvos, as boas-vindas para os salvos. E o 41 mostra Jesus dando a sentença final para os ímpios, dizendo: apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. E aí os ímpios serão destruídos para sempre. Você viu? Esta expressão que lemos agora é o juízo de execução, é a sentença final. Portanto, ficou claro que o juízo final está dividido em 3 etapas, em 3 fases. Ok? Então, se isso está na Bíblia de maneira muito clara, nós precisamos entender agora como é que funciona o juízo. Quem é quem no juízo final? Quem é o juiz? Quem são as testemunhas? Quem é o advogado de defesa? Quem é o advogado de acusação? Qual é a lei usada como norma do juízo? Quem são os réus? Entendeu? Então nós precisamos fazer agora esse estudo, e esse vai ser o tema da semana que vem. Nós vamos falar sobre o diagrama do juízo, para saber quem é quem no juízo final, e como devemos então estar preparados para aquele dia. Mas hoje, no estudo de hoje, eu quero mostrar para você uma mensagem que está em Apocalipse 14, na primeira fase do juízo, para que você possa entender como nós devemos viver agora. Entenda, são 3 fases do juízo: juízo de investigação, juízo de comprovação e juízo de execução. Ficou claro? Deixa eu ver se ficou claro. O juízo de investigação acontece quando? Vamos ver se você responde. Quando? Muito bem, agora. O juízo de investigação está acontecendo agora. E quando é que vai acontecer o juízo de comprovação? Durante o milênio, muito bem. E quando é que vai acontecer o juízo de execução? Depois do milênio. Muito bem, exatamente isso. Então, das 3 fases, sabe qual é a mais importante? É a primeira. Porque a primeira fase é que determina quem vai ser salvo e quem não vai. Entendeu? Porque a segunda é só para comprovar e a terceira é só para dar a sentença final. Então nós precisamos saber como viver hoje nesta fase para que a gente possa ser salvo. Ok? E por isso eu chamo a sua atenção para Apocalipse 14 outra vez. E agora vamos ler somente o verso 7. Apocalipse 14, verso 7. Veja o que diz a Bíblia e como nós devemos viver agora, hoje. Apocalipse 14, verso 7. Diz assim: dizendo em grande voz, número 1, temei a Deus. Número 2, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Número 3, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então são 3 dicas, são 3 orientações preciosas para mim e para você. Assim devemos viver hoje. Vou repetir: temei a Deus, dai-lhe glória e adorai aquele que fez os céus e a terra. É assim que nós devemos viver hoje, porque o juízo já começou, porque Jesus já está no Santíssimo, porque Jesus já intercede por nós. Analisemos um pouco então essas 3 expressões do Apocalipse. O que significa temei a Deus? Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é amá-lo, respeitá-lo e obedecê-lo. Ok? Quem teme a Deus ama, respeita e obedece. Assim devemos viver hoje, amando a Deus, respeitando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Você já percebeu que muitas pessoas nos dias de hoje já não têm respeito para com as coisas de Deus? Não respeitam a Bíblia, não respeitam a igreja, não respeitam as doutrinas, não respeitam os princípios. Hoje há uma rebeldia declarada e as pessoas confundem as coisas. A igreja é um lugar de adoração, não é uma praia, entendeu? E a praia não é uma igreja. Então, ou seja, nós precisamos entender que as coisas de Deus precisam ser respeitadas, né? A música, a adoração, a nossa postura, entendeu? A nossa maneira de se apresentar perante Deus. Porque Deus é meu amigo, mas Deus é meu Deus. Ele é todo poderoso e ele merece o meu respeito. Então veja, a Bíblia fala, temei a Deus, significa amai a Deus. Temei a Deus, respeitai a Deus. Temei a Deus, obedecei a Deus. Há um texto em João 14, verso 15, que fala assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você me ama, me obedeça. Esse é o princípio. Entendeu? Então a primeira parte é temei a Deus.
Nós devemos temer a Deus nesse sentido. Ficou claro? Muito bem. A segunda frase é: dai-lhe glória. O que significa isso? Dai-lhe glória. Significa dar a Deus toda a honra e toda a glória. Reconhecer que Deus é o dono de tudo. Esse é um princípio de mordomia cristã. Nós precisamos reconhecer que Deus é o dono de tudo. Precisamos reconhecer que tudo que eu tenho, que tudo que eu sou, vem de Deus. Tudo que você tem, tudo que você é, vem de Deus. Os seus talentos, as suas capacidades, o seu emprego, o seu dinheiro, a sua casa, o seu carro, tudo que você e eu temos pertence a Deus. Se você vai para o Salmo 24, fala assim, que tudo que tem nesse mundo pertence ao Senhor. E é verdade, quer ver? Quando você nasceu, você trouxe o quê? Nada. Quando você nasceu, você não tinha nada. Nem sabia andar, nem sabia falar, não trouxe nada. A sua mãe, o seu pai, as enfermeiras, foram as pessoas que cuidaram de você, colocando uma roupa, cuidando de você, etc e tal. Daí a gente cresce, conquista, estuda, trabalha, compra, vende, negocia e tal. E a gente se perde e se complica achando que nós somos donos de tudo isso. Não somos, sabe por quê? Quando você morrer, quando eu morrer, não vamos levar nada. Tudo que você conquistou durante a vida vai ficar aí. E finalmente, na volta de Cristo, tudo vai ser destruído e queimado. Então, na verdade, tudo pertence a Deus e não a nós. Por isso, quando Deus coloca alguma coisa na sua mão, Ele coloca para você administrar. Nós somos administradores, nós somos mordomos. Por isso é um princípio de mordomia cristã. Nós, tudo que temos, que Deus colocou em nossa mão, é para a gente administrar para a honra e glória dEle e para a pregação do Evangelho. E não para o egoísmo humano, e não para que a gente possa se gabar, achar que nós somos donos de tudo, e somos isso, somos aquilo, para sermos vaidosos, orgulhosos, prepotentes e até humilhar os outros. Isso jamais, não. Então, dar-lhe glória significa reconhecer que tudo que nós somos e tudo que temos, a glória pertence a Deus. Eu tenho um carro, glória a Deus. Eu tenho uma casa, glória a Deus. Eu tenho um escritório, glória a Deus. Eu tenho um emprego, glória a Deus. Eu tenho um salário, glória a Deus. Eu tenho uma família, glória a Deus. Eu tenho saúde, glória a Deus. Entendeu? Vamos dar a glória para Deus, porque vem dele e é tudo dele. Amém? Esse é um princípio que a Bíblia Sagrada nos ensina. E a terceira frase é: adorai aquele que fez os céus e a terra. O que significa adorar a Deus? Eu vou comentar com você 2 pontos importantes sobre adoração. O primeiro ponto: adoração é quando a gente estuda a Bíblia, ora e canta louvores a Deus. Por exemplo, um culto na igreja basicamente envolve essas 3 coisas. É estudo da Bíblia, oração e louvor. Isso é adoração. Eu posso fazer um culto de adoração na igreja, mas também posso fazer na minha casa. Ou posso fazer embaixo de uma árvore. Ou posso fazer no escritório, ou posso fazer em um lugar aberto. Ou seja, nós podemos fazer um culto de adoração, mas para ser um culto de adoração, temos que estudar a Bíblia, orar e cantar louvores a Deus. Bom, esta é uma explicação. A outra explicação é que adoração deve ser um estilo de vida. Ou seja, aí não é um programa engessado, como acabei de fazer, de apresentar. Esse programa de cantar, orar, ler a Bíblia, a gente faz o culto em casa, na igreja ou em outro lugar. Está perfeito. Mas tem um outro ponto que é o princípio de estilo de vida de adoração. Ou seja, cada um de nós deve adorar a Deus pelo nosso estilo de vida. Ou seja, por nossa honestidade, por nosso testemunho, por nossa maneira de ser, nossa forma de se relacionar com as pessoas. Entendeu? Então, todos nós que somos cristãos devemos adorar a Deus no trabalho, na escola, na viagem, nos passeios, nas horas sociais, quando você compra, quando você vende, quando você promete, quando você... Enfim, toda vez que a gente se relaciona e interage com alguém, nós devemos entender que ali deve estar o princípio de adoração. Então, uma pessoa que serve a Deus, que é honesta, a honestidade dela adora a Deus. A fidelidade dela adora a Deus. Entendeu ou não? Nós que somos cristãos temos que tomar cuidado para não sermos assim: ah, eu sou cristão, mas eu vou me aproveitar dessa pessoa. Entendeu? Eu vou abusar daquela outra pessoa.
eu não pago a pessoa, eu fico enrolando a pessoa. E eu falto com a verdade com essa, falto com a verdade com a outra. Então, se a gente fizer esse tipo de coisa, nós não estaremos adorando a Deus. Nós precisamos ter um estilo de vida de adoração. Ou seja, as pessoas com as quais nós nos relacionamos devem olhar para nós e dizer assim: uau, essa mulher, esse homem, essa pessoa realmente é um cristão, é uma cristã. Porque olha, a vida dele, a vida dela é um exemplo, é uma inspiração. É claro que nós não somos perfeitos, nós erramos e vamos errar muitas vezes, mas a gente tem que fazer todo o nosso possível para vivermos corretamente. E aí é o estilo de vida de adoração. Por isso o texto fala: adorai aquele que fez os céus e a terra. Entendeu? Repetindo as 3 frases: temei a Deus, lembra? Dai-lhe glória e adorai aquele que fez os céus e a terra. É isso. Assim devemos viver hoje, por quê? Porque Jesus está no lugar santíssimo do santuário celestial. Nesse momento, Jesus intercede por nós. E logo, logo, Jesus vai terminar sua intercessão. Vai terminar o seu trabalho no Santíssimo. E quando Jesus terminar seu trabalho no Santíssimo, ele vai se levantar, vai levantar sua mão direita e vai dizer assim: está feito, está consumado, acabou. E quando Cristo falar está feito lá no céu, o Espírito Santo aqui na terra vai dizer: aqui também está feito e aqui também acabou. E aí acontecem algumas coisas que são impressionantes, que nós vamos falar no estudo da semana que vem. O diagrama do juízo e o que ocorrerá quando Jesus terminar essa parte do juízo, essa intercessão. Entendeu? E, para terminar o estudo de hoje, eu queria dizer uma coisa muito importante. Não importa o que aconteça, se você já cometeu erros no passado, se no momento você está passando por uma situação difícil, atenção, entenda que hoje Jesus está no Santíssimo, lá no céu, como dizem as pessoas de maneira geral, ele está à direita do Pai. É uma expressão até bíblica, está à direita do Pai. O que Jesus está fazendo hoje? Intercedendo por nós. Meu irmão e minha irmã, não duvide, creia totalmente. Jesus é o seu intercessor, é o seu mediador, é o seu advogado, entendeu? E nesse momento Cristo está trabalhando por você. Então aproveita. Toda vez que a gente vai a Deus em oração, em nome de Jesus, é Jesus quem intercede por nós. Toda vez que a gente se arrepende e vai a Deus em oração e confessa os pecados e pede perdão, então Deus nos perdoa através de Cristo, por causa de Cristo, porque Cristo é o Cordeiro que morreu em nosso lugar. Então Cristo é aquele que intercede, é aquele que é o intermediário entre Deus e eu e você. Então agora nós temos a grande chance de buscar a Deus e saber que nós temos alguém que luta por nós, que intercede por nós, que nos ajuda, que é Jesus. Jesus está intercedendo lá no céu por nós e aqui na terra está o Espírito Santo trabalhando por nós. Aproveitemos esta oportunidade e purifiquemos o nosso coração através da comunhão com Ele, através de uma vida de relacionamento com Ele. E aí, entendeu? Gostou? Tá claro? Alguma dúvida? Prepare-se, porque em breve Jesus vai voltar. Em breve Jesus virá nas nuvens dos céus para nos buscar e precisamos estar preparados. Entendeu, irmã? Entendeu, irmão? Entendeu, meu amigo? Abra o seu coração agora. Sabe de uma coisa? Você que já é membro da igreja, renove a sua fé com Deus, renove a sua entrega agora. E você que ainda não é membro, eu quero te convidar a fazer um Chega Mais Perto para você e convidar você para que você decida se entregar completamente. Decida até mesmo nascer de novo, passar pelas águas batismais. Procure o pastor Crisley, procure o pastor Marcos Santos, procure o pastor Pablo, procure o pastor Marcos Seifer, procure a nossa equipe, todos nós queremos ajudar você a dar esse passo de fé, queremos ajudar você a avançar pela fé, queremos ajudar você a nascer de novo, entendeu? Aproveitar o tempo de graça, o tempo da misericórdia, o tempo da oportunidade, aproveitar que Cristo está intercedendo, que Cristo está no Santíssimo, que Cristo está fazendo uma obra em favor de cada um de nós. Aproveitemos isso e entreguemos a vida completamente a Ele. Amém? Você aceita? Quantos querem
hoje, dizer assim: Senhor, eu entrego minha vida para o Senhor, eu aceito Jesus como meu Salvador e o meu intercessor, o meu advogado. Levante a sua mão dizendo isso, pode ser a mão física ou pode ser a mão eletrônica, e diga: eu aceito Jesus como Salvador e como meu intercessor, meu advogado. Sim, muito bem, meus parabéns. Meus parabéns, meus parabéns. Louvado seja o nome de Deus. Glória a Deus nas alturas por essa atitude nossa de fé. Semana que vem estaremos juntos outra vez para seguirmos com a nossa classe bíblica. Agora eu quero fazer uma oração por você. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por essa mensagem. Abençoe essa pessoa que está orando comigo, essa pessoa que está aqui no Zoom, está aqui no YouTube. Senhor, derrama a tua graça sobre essa pessoa e opera nela o milagre da salvação, o milagre do perdão, o milagre da reconciliação. Que quando Jesus voltar, estejamos prontos para o céu. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Deus seja louvado. E agora eu passo a palavra para vocês, para que vocês façam... para vocês fazerem o encerramento da classe bíblica. Um forte abraço, Deus abençoe e até a semana que vem com a graça de Deus. Amém.